11 horas mais 22 minutos, a nossa convidada já está com a gente aí nos bastidores, ela que vem para conversar com a gente sobre dois temas extremamente importantes, né, que ganharam uma notoriedade muito grande nos últimos dias, Clarissa. Exatamente. A gente recebe agora a Luciana Carvalho, ela que é professora e pesquisadora da Universidade Federal de Santa Maria, também da Unipampa. Ela coordena o projeto Verdadeiramente, uma iniciativa de extensão que atua na prevenção e no combate à desinformação e saúde mental. Na segunda-feira agora, o projeto vai ser lançado aqui em Pelotas, com atividades no campus Ângulo da Universidade Federal. A proposta envolve estudantes, pesquisadores e profissionais da saúde e da comunicação, articulando aí universidades e hospitais universitários da região. O objetivo é promover o letramento científico e ampliar o acesso a informações confiáveis sobre saúde mental. Professora Luciana Carvalho, seja muito bem-vinda ao Contraponto. Bom dia. Acho que o seu microfone está fechado. Isso, agora sim. Bom dia, gente. Um prazer estar aqui com vocês, conversando aí com os ouvintes, com a comunidade aí do sul do estado. Muito bem. Professora, então acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre o programa e aí depois entrar em alguns detalhes que também são bem pertinentes a esse tema, né? Certo. Bom, esse projeto, né, o Verdadeiramente, é um projeto de extensão universitária que envolve essas duas universidades, né? Não de modo assim, não é uma institucional das universidades, mas é um projeto que eu coordeno no Departamento de Ciências da Comunicação aqui da UFSM, no curso de jornalismo, com parceria no curso de jornalismo da UFPEL, professor Cadré, professora Silvia, são parceiros do projeto, orientam também as duas bolsistas que nós temos na UFPEL. Esse projeto ele foi aprovado em uma chamada do CNPq com o Ministério da Saúde no final do ano passado, que era uma chamada de enfrentamento à desinformação científica em saúde. A chamada nesse sentido, eu venho trabalhando com desinformação aí desde a pandemia, pelo menos, na universidade, e esse foi um projeto muito grande que nós inscrevemos, que felizmente foi aprovado e estamos desenvolvendo. Foi lançado oficialmente aqui na UFSM em agosto deste ano, e agora, embora a gente já esteja trabalhando aí desde o início do ano com Pelotas e Rio Grande, o lançamento oficial aí será na segunda-feira, então, né? Para que o pessoal possa nos conhecer, enfim. E esse projeto... Agora, com a saúde mental, né? A gente já na pandemia já trabalhou com a desinformação na área da saúde, mas agora com esse recorte na saúde mental, que é um tema aí que é de extrema relevância, né? Por incrível que pareça, cresceu muito nos últimos anos a abordagem dessa temática, né? Por conta de o fato de que tem aumentado os afastamentos do trabalho, né, por conta de questões de saúde mental. A gente tem visto os jovens, crianças e jovens também, cada vez mais com problemas, né, emocionais por conta do excesso do uso de telas e tudo mais. E, ao mesmo tempo, cresce a desinformação nas plataformas digitais envolvendo essa temática, como a gente tem visto aí. Por exemplo, né, a gente viu recentemente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que o autismo era causado por Tilenol que as grávidas utilizavam na gravidez, né? Algo que sem qualquer base científica. E agora, por último, semana passada, o governo dos Estados Unidos aparelhou o CDC, né, que é uma agência de saúde importante lá, que passou, né, a colocar informações falsas de que as vacinas causariam autismo. O autismo tem sido assim, o principal tema na área da saúde mental que sofre desinformação. Então, não é que ele criou a desinformação, o Trump, né, sobre o tema. Ela já circula, mas ele endossa, ele reforça. São estratégias, né, desses produtores aí do negacionismo. Professora, bom dia. E aí, seguindo a sua temática do campo da desinformação relacionada à saúde mental, quais são os principais riscos que aparecem
nessa temática, justamente de endossar isso que já é difundido ali, mas aí esses governantes entram nesse papel de ampliar ainda mais essas desinformações. Na verdade, existe uma relação de dupla via entre saúde mental e desinformação, né? A gente vem estudando que o projeto é de extensão, mas ele envolve pesquisa, envolve o ensino, né? Esse tripé da universidade pública. E o que a gente tem percebido, né? Que, por um lado, a exposição das pessoas à desinformação piora a saúde mental. Tem dados sobre isso da própria pandemia. Nós temos um parceiro, um consultor, que é psiquiatra, pesquisador da psiquiatria aqui na UFSM, que ele tem dados da pesquisa chamada Covid Psic, que foi feita em todo o Brasil, mostrando, assim, não só a desinformação, mas o excesso de informações que circulavam, e na pandemia a gente tinha muita desinformação, inclusive no Brasil, disseminada pelo Estado, né, pelo governo da época. E o excesso de informações, que até a OMS chama de infodemia, já prejudica a saúde mental. Quando tem desinformação no meio, mais ainda, né? As pessoas ficam mais ansiosas, mais depressivas, com sintomas, não necessariamente elas adquirem um transtorno, mas se a pessoa já tem uma tendência, ela tem piora, né, nos seus sintomas, ou se a pessoa não tinha, ela passa a sentir esses sintomas. Por outro lado, né, o outro caminho dessa relação é que existe também uma fragilidade. Quando a pessoa tem uma fragilidade emocional, ela é mais suscetível a cair na desinformação. Né? Se a pessoa ela tem alguma condição, se ela não está bem emocionalmente, é mais provável que ela se torne negacionista, que ela até se radicalize. Tem um autor chamado Dan Ariely, né, que ele é estadunidense, e ele tem dados de pesquisa, né, o livro dele, que foi traduzido no Brasil como Desinformação, fala justamente disso, né? Ele chama o funil da falácia. As pessoas estão nervosas, estão irritadas, descontentes com alguma coisa, começam a pesquisar sobre algum tema e daqui a pouco só vem para ela, daí a questão da câmara de eco, da bolha, ela só recebe conteúdo que reforça o seu viés, né? A sua ideologia, a sua perspectiva. E nós todos, nós seres humanos, temos uma tendência de compartilhar, de replicar aquilo que reforça as nossas crenças. Então, são dois caminhos aí dessa relação da saúde mental com a desinformação. E tem um terceiro, inclusive, que é talvez aquele que a gente mais trabalha no projeto até agora, que é a circulação de desinformação sobre saúde mental. Né? E é importante dizer o que é desinformação, né? Porque no senso comum a gente fala de fake news e boatos, conteúdos falsos, né? E a desinformação não é só um boato. Ela é um conteúdo fabricado com a intenção de ou obter uma vantagem financeira ou uma vantagem política. Por isso que em período de desastres, seja climáticos, catástrofes climáticas, como a gente teve ano passado no Rio Grande do Sul, e Pelotas foi muito atingida, né? Circulou muita desinformação. Tinha golpistas usando desinformação para se dar bem, e, ao mesmo tempo, a questão política, porque era um ano eleitoral, tinha eleição para prefeito, para vereador, teve muito candidato acusando um ou outro, os adversários, um governo, se fosse prefeitura, fosse governo do estado, governo federal, até o exército foi vítima de desinformação no período da catástrofe climática, como a gente viu na pandemia também. Né? Então, mais ou menos, são esses três aspectos aí da desinformação que se relacionam com a saúde mental. Sobre saúde mental, só reforçando, né? Além do autismo, e não só a desinformação em si, essa fabricada, né, com intenção, mas a gente no projeto também quer levar informação. Às vezes, onde não tem informação, né, também a gente quer atuar. Então, como que as pessoas buscam atendimento? Como é que funciona a rede de atenção psicossocial nos municípios? Né? Quais são as causas reais de uma doença, qual é o tratamento? Porque a saúde é um dos temas mais atacados, né, pela desinformação. O que tem de desinformação na área da saúde é impressionante.
que chega para vocês da audiência? Vocês têm um site onde vocês reproduzem notícias e redes sociais. Como é que se dá esse retorno e como é que esse retorno retroalimenta a produção do conteúdo do projeto? O projeto, nesse sentido, essa questão da escuta, né, ele ainda está engatinhando, assim, a gente lançou o nosso site ali em agosto, aqui em Santa Maria, né, mas para todo mundo, é projetoverdadeiramente.com, só colocar projetoverdadeiramente.com, acha o nosso site, tem muitas reportagens já, né, a gente tem buscado, feito um monitoramento, sobretudo nas plataformas, nós temos Instagram, mas ainda não começamos a receber pedido, né, de checagem, de esclarecimento. O que a gente tem feito é buscado nos locais em que a gente está, em eventos onde a gente vai, a gente aproveita e faz uma enquete para coletar dúvidas do público, né? A gente agora fez um mapeamento em uma disciplina que eu ministrei com os alunos do curso de jornalismo, em unidades de saúde aqui de Santa Maria, em escolas, em outros grupos, inclusive religiosos, e coletamos muitas questões, muitas dúvidas, que vão abastecer o nosso trabalho a partir de agora, né? Mas a gente tem procurado ver o que circula, quais são as principais dúvidas e fazer as reportagens. A gente não só veicula conteúdo, a gente produz todas as matérias que estão no site, são produzidas pela nossa equipe, né? De bolsistas, voluntários, nós temos orientadores que são jornalistas profissionais também. Mas a gente quer agora, a partir de 2026, que é o segundo ano do projeto, começar a trabalhar mais com a extensão propriamente dita. Ir nos bairros, nas escolas, tanto aqui em Santa Maria quanto em Pelotas, vamos tentar Rio Grande também, para que a gente faça rodas de conversa, escute as pessoas, né, sobre quais são as principais dúvidas que elas têm e também crenças, eventualmente, que as pessoas têm sobre saúde mental que são distorcidas, né? Ainda existe muito estigma, muito mito nessa área. A gente quer ouvir isso para, então, trabalhar não só por meio do jornalismo, mas da própria literacia em saúde, que é, na verdade, um modo da gente instrumentalizar as pessoas, capacitá-las, né? Como se fosse uma vacina para a desinformação. Também, além de levar conteúdo sobre saúde mental, conteúdo embasado cientificamente, numa linguagem simples e acessível, a gente também quer fazer o que a gente chama, tem sido chamado, né, na ciência da informação, de pré-banking. O pré-banking é a prevenção da desinformação. A gente ensina para as pessoas como que funcionam as estratégias da desinformação, que manipulam tanta gente, para que o pessoal fique imunizado. Quando se deparar com uma desinformação, ela perceba, olha só isso aqui, está sendo muito sensacionalista, tem alguma coisa ali, estão citando uma fonte que ninguém conhece, a pessoa vai reconhecendo as estratégias da desinformação e vai ficando imunizada, né, para isso. Então, são duas frentes, né, o jornalismo científico, digital, multimídia, multiplataforma, e a extensão propriamente dita por meio dessa literacia, desse letramento, né, científico em saúde e prevenindo a desinformação. Professora, você destacou que o projeto ele tem esse foco de ser um projeto de extensão e eu, como estudante de jornalismo, também fico muito interessado nessa parte. Então, eu queria que você contasse para a gente como que funciona a parte mais prática do projeto. Se essas desinformações elas são obtidas através de um processo de curadoria, não sei, e como que elas são trabalhadas, porque de certa forma também são temas sensíveis, são temas delicados. Então, como que funciona esse trabalho para ter esse cuidado com essa informação sobre saúde mental e, ao mesmo tempo, desenvolver essa parte mais didática de fazer com que o leitor, a partir daquilo ali, identifique novas desinformações a partir dela? Nós temos 2 núcleos no projeto, que é um núcleo criativo, que é coordenado pelo Rômulo Tondo, que é bolsista, mestre e doutor em comunicação, e jornalista que trabalha com a questão da saúde mental, pesquisou isso no doutorado na URGS, inclusive foi premiado com a tese dele. E no núcleo criativo a gente tem um bolsista e voluntários. Eles desenvolvem toda a parte da identidade visual, da questão criativa mesmo, né, de como que a gente vai levar o conteúdo para o público. E o núcleo de jornalismo, que é coordenado pela Mariângela Reque, que é jornalista há mais de 10 anos no USM, que é o Hospital Universitário aqui, né, da UFSM, que é da Rede EBSER, que também
integra, né, os hospitais da UFPEL e da FURG. E no núcleo de jornalismo, a gente faz reuniões de pauta. A partir de um monitoramento, tem uma bolsista que está monitorando, inclusive, por exemplo, grupos no Telegram. A gente vai ter uma parceria fechando agora com outro projeto que foi contemplado na mesma chamada, que é da Unicamp, da Unesp. Eles vão pesquisar, por meio de softwares, né, de inteligência artificial, vão monitorar grande quantidade, a partir das palavras-chave que a gente passa para eles, de desinformação, para a partir disso a gente começar a trabalhar mais a checagem, né, dos fatos e principalmente a prevenção à desinformação, né? A gente sabe e tem visto que a checagem em si, depois que circulou uma desinformação, a gente vai lá dizer que aquilo não é assim. Perdão que teve uma queda aqui. Gatos. Na verdade, as pessoas estão muito resistentes e desconfiadas do jornalismo profissional e das agências de checagem. Então, a gente não quer simplesmente fazer, né, esse fact-checking. Isso aqui é mentira. Porque muita gente já não quer ler. Ela entende, estão me chamando de burro, de mentiroso, e não vai, né? Então, a gente procura trabalhar por meio do jornalismo, levando informação com uma linguagem mais simples, mas ainda assim tem reportagens densas, e o que a gente quer começar a fazer é trabalhar essas reportagens nessas rodas de conversa, levando para a escola, levando para unidades de saúde, trabalhar esse conteúdo, né, de modo que as pessoas interajam com ele e se apropriem dele, né? Só lembrando da tua pergunta, né, como é que funciona? Bom, aí a gente faz as reuniões de pauta, a gente pensa nos temas que estão circulando, que causam confusão e desinformação. É feito um processo tradicional de apuração jornalística, as nossas fontes são científicas, nós temos mais de 10 consultores das áreas da saúde, medicina, psiquiatria, pesquisadores, né, das universidades que trabalham com ciência, psicologia, educação física. Tem um professor aqui na FSM que ele é referência, inclusive está indo embora para a Austrália, porque ele se destacou muito. Ele trabalha com a relação da atividade física com saúde mental, que é fundamental, né? Também é nosso consultor. A gente tem professores pesquisadores da enfermagem. Então, são diversas áreas aí conosco, farmacologia também, pesquisadores aqui da UFSM, e eles são fontes das matérias, né? São ouvidos pelos repórteres, nossos bolsistas e voluntários, e depois que a matéria está pronta, eles dão uma conferida para ver se a gente não falhou na tradução disso para o público. Então, tem esse processo, né, para que a gente faça um trabalho sério, que não desinforme, porque a gente quer justamente prevenir e combater desinformação, então a gente não pode incorrer nesse risco, né? Outro cuidado que a gente tem, que a gente sabe que tem muita mídia por aí que se diz que faz divulgação de ciência, mas incorre naquele erro muito comum de divulgar informações, novidades, descobertas antes de ser uma evidência científica. Então, a gente trabalha muito com os nossos alunos, né, para que atentem a isso. Para ter uma evidência científica, tem que estar consolidado um conhecimento, não basta ter um artigo publicado numa revista. A gente tem acompanhado que, na época da pandemia, porque tem um artigo falando que a cloroquina funciona, mas aquilo não era evidência. Às vezes é um trabalho com uma metodologia equivocada, né, com um público pequeno da amostragem, né? Então, assim, a gente só leva para a população aquilo que já tem uma certa base, que a ciência já fez e refez, que é uma evidência científica, né? Para que não fique até para retomar essa confiança na ciência. Vocês lembram que tinha uma revista que toda semana, né, ela trazia uma novidade sobre o consumo do ovo. Numa semana o ovo fazia mal, na outra semana o ovo fazia bem. Até hoje as pessoas têm dúvida, afinal, o ovo é bom ou é ruim? Então a gente não quer cair nisso e também não quer que as pessoas reforçar essa ideia das pessoas de que a ciência é algo que é muito provisório. Ela é, né? O conhecimento ele nunca é totalmente definitivo, mas a gente precisa fazer com que as pessoas confiem e pensem, não, só vão me dar uma recomendação quando aquilo realmente tem muita evidência mostrando. Pode ser que daqui a 10 anos isso mude, né? Por exemplo, o protocolo para definir se a pressão é alta ou não, até há pouco
12/8 era uma pressão ok, agora já se está com 12/8 já pode ser uma pressão quase alta. Isso vai mudando, né? Isso faz parte da ciência. Inclusive ensinar as pessoas como é que a ciência funciona, como é que é o método científico, né? Tudo isso faz parte aí da nossa proposta. Professora, eu fico pensando aqui que justamente essa questão que a senhora explicou aí, que a desinformação piora a qualidade da saúde mental, justamente para essas pessoas que têm mais fragilidade emocional e que é mais provável que engulam essas informações distorcidas, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, eu acho que se relaciona, claro, é a questão de uma tendência que também a gente tem percebido de uma patologização da tristeza, né? Também não é uma coisa muito fácil de lidar. E aí eu queria conversar com a senhora, justamente lhe perguntar, nesse sentido, como equilibrar a informação correta, evidentemente, mas também pensar aí nessa questão da tendência do diagnóstico, né? Para ser alguém e para ser reconhecida pela minha tristeza, eu preciso de um diagnóstico. Isso, claro, tem pessoas que realmente precisam, né? Há toda uma questão de saúde, mas também tem uma outra coisa que parece que patologiza a própria vida. Então, acredito que esse seja um equilíbrio bem delicado, né? Com certeza, isso inclusive é tema de pauta que a gente já discutiu nas nossas reuniões, né? Porque se fala assim da medicalização da vida, então eu tenho obrigação de estar sempre feliz, não é assim que funciona, né? Até mesmo a gente quer ajudar as pessoas a entenderem, a lidar com as suas emoções também, e entender que diagnóstico não se faz assim com um testezinho no TikTok, né? Seguindo um influenciador que se diz especialista, né? Porque tá cheio de especialista falso por aí também nas redes sociais. Então, assim, depressão não é só estar triste, né? Até nós temos um dos nossos consultores, o professor Maurício Hoffman, junto com pesquisadores de São Paulo, eles desenvolveram um teste muito consolidado que esse sim pode indicar para a pessoa, bom, tá na hora de procurar, quem sabe, um profissional. Não é um testezinho assim, 10 perguntas, tá, tenho depressão. Não. Vamos ver aqui se eu tenho sinais realmente, se eu devo procurar, né, um posto de saúde, se eu devo ir atrás, né, de um psiquiatra, de um psicólogo, enfim. Então, tudo deve partir daquilo que a ciência já sabe, né? E combinado, né? A gente, claro, não quer endossar nenhuma pseudociência, né? O trabalho está dentro do escopo do enfrentamento à desinformação científica em saúde. Então, a gente não quer reforçar, assim, tratamento milagroso, coisa do tipo. Mas a gente também quer informar as pessoas sobre a diferença entre estar doente e estar com alguma questão emocional que nos atrapalha. Não é uma doença, é normal ficar triste, é normal ficar ansioso, né? Então, assim, é tema, com certeza, das nossas reflexões e logo deve ter alguma pauta sobre isso para o ano que vem aí. A gente já começou a conversar, né? Nesse sentido. Professora, e quais desafios a senhora vê para fazer essa informação confiável, que leva tempo para ser produzida, competir com conteúdos virais e, de certa forma, mais simples das redes sociais? Essa é a grande, né, questão assim com a qual a gente lida. A gente quer, inclusive esses dias a gente fez uma parceria, um collab no Instagram com um influenciador científico para testar, né, essa possibilidade. O Léo Costa, não sei se vocês conhecem, que é um influenciador que trabalha com prática baseada em evidências. E nós tínhamos uma matéria pronta sobre eletroconvulsoterapia, que não é aquele eletrochoque que se fazia antigamente, a rodo, as pessoas, né, amarradas e tal. Foi feita uma matéria para desmistificar, mostrar que isso existe para casos em que o medicamento não funciona. Estava lá a matéria no site. E aí eu vi um vídeo do Léo Costa, desse influencer, falando de um conselho de psicologia que estava atacando o eletrochoque, falando que era um absurdo, não sei o que. Só que, na verdade, não se faz mais o eletrochoque como era. Ele fez um vídeo e aí nós pautamos, então, os nossos bolsistas e a menina que tinha feito a reportagem sobre eletroconvulsoterapia fez um conteúdo em collab com o Léo,
falando da matéria dela, para dizer, pessoal, temos aqui uma reportagem que mostra, que desmistifica, enfim, né, que hoje é algo que se faz, inclusive em alguns hospitais SUS, né, para casos muito específicos e tudo mais. Esse vídeo já alcançou aí 18 mil pessoas, é uma coisa que a gente tem normalmente um alcance bem menor, né? Quando a gente faz uma parceria, a gente consegue furar bolhas e ir um pouco mais além. Teve muito comentário e tudo mais. Então, assim, essas ideias da gente usar a rede social também para tentar competir com os conteúdos que não têm evidência é algo, né, que a gente trabalha, que a gente vem trabalhando de modo, claro, experimental, porque é um trabalho universitário. E a gente quer levar conteúdos também, a gente sabe da dificuldade que hoje a gente tem das pessoas lerem matérias maiores, às vezes o pessoal fica só com a manchete, então a gente quer transformar lá as pautas que estão, para quem quer ler com mais tempo e tudo mais, que estão lá no site, levar para a rede social de um jeito mais acessível, né? A gente entende que a rede social está tomada por conteúdo, tem conteúdo bom, mas tem muito conteúdo que não é bom, que não é embasado cientificamente, a gente quer competir esse espaço, é isso que a gente tem que fazer, né? A gente até questionar, não temos que estar nas redes sociais. Bom, aí a gente perdeu a batalha, né? A gente tem que estar lá disputando esse espaço. E a gente ainda não está produzindo conteúdo para o TikTok, mas é uma coisa também para o ano que vem, né? Porque a gente sabe que os jovens estão lá, né? O pessoal mais idoso ainda usa muito Facebook e tem muita gente que não usa a internet. A gente acha que todo mundo está na internet, mas não. Então, a gente também quer levar nesses contatos presenciais, né, o nosso conteúdo para as pessoas, para que verdadeiramente seja uma referência, né? Um lugar em que as pessoas se sintam, tenham confiança para buscar conteúdo sobre saúde mental. Professora, agora 11 horas mais 49 minutos, a gente vai encaminhando para o final da entrevista. O evento, então, de lançamento do projeto aqui em Pelotas acontece agora na segunda-feira, dia 1º, a partir das 5 horas da tarde, no auditório ali do Campus Ângulo. Queria que a senhora antecipasse um pouquinho o que o público pode esperar, porque esse é um evento aberto, né, à comunidade. Isso. O que o público pode esperar, então, do lançamento do projeto? Certo. Além da gente lançar o projeto, apresentar ele, né, brevemente para as pessoas, apresentar a nossa equipe, as nossas bolsistas, a Andrine e a Marta, estudantes de jornalismo da UFPEL, professora Silvia, professor Cadré, a Clarice, que é da EBSER, do hospital, né, do HE, da UFPEL, o Leonardo não está de licença paternidade, mas ele que também atua lá no hospital da FURG também é parceiro, né, que são os publicitários aí da rede. Além disso, eu vou estar, né, com muita alegria, junto com a professora Raquel Recuero, que é uma referência aí nacional e internacional nas pesquisas, né, sobre desinformação, sobre redes sociais há muitos anos, né? Nós vamos fazer um rápido bate-papo e aberto a perguntas sobre desinformação e saúde, né? Eu focando um pouquinho na questão da saúde mental, ela trazendo, porque ela tem muita pesquisa, né, junto com o seu grupo da época da pandemia aí sobre desinformação e saúde. Então a gente vai fazer esse bate-papo, vai ser uma atração aí para que mais gente vá para esse lançamento. Então, segunda-feira, dia 1º de dezembro, né, às 5 da tarde, no auditório acadêmico ali do Campus Ângulo da UFPEL. Vai ser uma satisfação receber todo mundo. Teremos autoridades que a gente está convidando, né, pessoal da saúde aí da prefeitura, pessoas que representam as universidades, as instituições, né, de ensino, mas é aberto, né, para profissionais da área da saúde, da comunicação, pesquisadores, professores, enfim, né? Vamos esperar vocês. Maravilha, professora. Então, Pelotas receba muito bem, conte com a Rádio Com para dar divulgação aí para o projeto a partir de 2026. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada pelo excelente espaço aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí na Rádio Com. Grande abraço. Muito obrigada. Abraço para a senhora. Bom final de semana. A gente conversou, então, com a professora Luciana Carvalho, ela que é professora da Universidade Federal de Santa Maria, também da Unipampa. Ela é coordenadora do projeto Verdadeiramente, que vai ser lançado oficialmente em Pelotas nesta segunda-feira. A iniciativa atua na prevenção e combate à desinformação em saúde mental, com foco em jornalismo científico e letramento em saúde, e aproxima universidades, hospitais e comunidades. Trabalho aí
fundamental, como a gente estava falando, tanto para reforçar a confiança na ciência, como a professora estava destacando, quanto para fortalecer o cuidado com a saúde mental aí, nosso mal do século.